Então, gente, vamos começar o nosso estudo falando sobre a cultura lúdica da unidade 1, seção 1.1, ok? Pega teu material, certo? Pega teu caderno para anotação. Então, vamos acompanhar, tá certo? Bora lá. O nosso livro, ele já vem com um convite ao estudo e a gente já vai começando a ler. A ação lúdica é uma expressão humana presente durante toda a vida do indivíduo, apresentando-se de diferentes maneiras no decorrer de nossa existência e tem como principal característica convocar o sujeito a uma ação ao mesmo tempo que articula aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Mas o que será que há nessa atividade humana que tanto encanta gerações de diferentes faixas etárias, como bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos? Então, ele está aqui já começando a nos questionar, a perguntar que, já que essa ação lúdica é algo que envolve não tem especificação, dizer se é só para criança, se é só para adulto, se é só para idoso. Não. Ele diz que a ação lúdica é uma expressão humana e que essa expressão ela faz parte durante a nossa vida, ela está presente na nossa vida. Então, ele quer saber o que é essa atividade, que é uma característica que envolve a ação lúdica, é, faz com que encanta tanto gerações. Entendermos que o que é lúdico, né? O que é que vai envolver a questão lúdica? Aí, no caso, eu já vou logo abrir um leque que essa ação lúdica vai envolver o brinquedo, né? As brincadeiras e os jogos. Então, o que ele está falando aqui é em relação a essas atividades, do brincar, do jogar e em relação ao brinquedo. Então, ele quer saber o que é essa atividade, essa brincadeira, o que esse jogo nos encanta. Isso com bebê, isso na fase adulta, isso com adolescentes, enfim. Então, com base nesse convite, a reflexão, apresento a você a competência de fundamentos de área, que teremos de desenvolver nesta disciplina, e os objetivos específicos que devemos alcançar ao final desta unidade de ensino. Então, nós temos uma competência que a gente precisa desenvolver quando terminarmos o nosso estudo, e também temos objetivos específicos para alcançarmos, entendeu? Então, a competência é o seguinte: conhecer a ludicidade como uma cultura lúdica que ultrapassa a infância e possui diferentes formas de representações ao longo do processo de desenvolvimento humano. Então, a competência é a gente entender que ludicidade é uma cultura lúdica, certo? Que essa ludicidade, ela ultrapassa a infância, ó. Já vão aí pegando algumas palavras que vão ser importantes, ok? Então, ultrapassa a infância e essa ludicidade, ela possui diferentes expressões que nós iremos conhecer. E que tudo isso que eu falei vai fazer parte do desenvolvimento humano, ok? Agora, quais são os objetivos de aprendizagens que a gente precisa alcançar, atingir? Analisar o conceito de jogos, brincadeiras e brinquedo, tal como construído historicamente, relacionando os diferentes momentos históricos às concepções teóricas predominantes. Conhecer as diferentes expressões da ludicidade, relacionar a atividade lúdica e indústria cultural, refletir sobre as possíveis relações
entre ludicidade, formação e atuação do professor. Então, gente, nós temos esses 4 objetivos específicos que a gente precisa, tá certo? Alcançar, que a gente entenda na nossa aprendizagem. Então, primeiro é a gente analisar, tá certo? O conceito de jogos, brincadeiras e brinquedos. Lembrando que nós estamos falando sobre cultura lúdica na infância e para além da infância, porém, nós vamos conhecer o tempo histórico dessas informações, desse conhecimento. Então, nós vamos adentrar que esses conceitos que a gente precisa aprender, entender e compreender foi construído historicamente, não é algo que surgiu de agora. Então, isso já é antigo, então a gente precisa entender a questão dos autores, os pesquisadores, o entendimento que cada um teve diante, né, das situações, dos seus contextos, conhecer justamente essa questão das diferenças das expressões, certo? Que existe da ludicidade, também de relacionar essa atividade lúdica com a indústria cultural, a gente mais na frente vai entender mais, e a gente vai refletir sobre as possíveis relações que vão existir entre ludicidade, formação e atuação do professor. Então, esses são os objetivos específicos. Passando o nosso slide, nós vamos agora, gente, aprender, entender e analisar um contexto. Vamos começar fazendo a nossa leitura também do nosso estudo com um exemplo, um caso real que o autor coloca para a gente, já para a gente pegar esse contexto e ir desenrolando durante todo o assunto da disciplina. Pode mudar? Pode. Eles vão colocar outros exemplos, outros contextos, outras situações reais que a gente aí vai aprendendo, né? Vai assimilando. Então, ele diz assim, que para desenvolver tais competências e alcançar os objetivos descritos acima, apresento-lhe uma situação próxima à sua realidade profissional. Então, tudo vai estar relacionado a uma experiência, uma situação que vai envolver, que pode envolver uma realidade realmente de fato dentro da sala de aula. Então, dessa forma, recortamos uma cena relacionada a uma situação que trata do lúdico envolvido em diferentes gerações. Então, bora lá. O avô e a neta. Paulinha é uma menina de 6 anos e está na saída de sua escola com uma boneca na mão. A sua professora está ao seu lado, acompanhando a menina, à espera do avô para buscá-la. O avô chega e diz à professora: a Paulinha gosta muito dessa boneca, brinca quase todos os dias com ela. Nesse momento, Paulinha interrompe o avô e diz: vô, quando você era criança, você brincava do quê? Quando o avô era criança, ele brincava do quê? O avô responde que brincava de várias coisas. Bola, brincava de bolinha de gude, jogava futebol com os meninos da rua, soltava pipa, capturava vagalume no vidro para fazer brilhar na escuridão. Paulinho interrompe o avô novamente e diz: cada brincadeira é diferente, mas vô, eu perguntei apenas das brincadeiras e não dos jogos. O avô ri e diz que tudo é a mesma coisa, pois seja jogando ou brincando, tudo é brincadeira. Paulinha faz cara de que não entendeu nada. Olha para a professora e contesta: mas a minha professora não disse isso. Ela nos ensinou que brincadeira é uma coisa e jogo é outra. O avô ri, a professora não diz nada e despede-se. No caminho para casa, por estar encantada com os exemplos do avô e interessada em saber mais sobre o tema,
prossegue perguntando: as meninas também brincavam com esses brinquedos? E o avô responde que normalmente elas brincavam com bonecas, mas que elas mesmas faziam com espigas de milho. Paulinha ri, imaginando como seria a boneca de espiga de milho, e surpresa levanta os olhos e diz: mas elas não tinham a boneca Barbie e nem a Monster High? Agora é o avô quem ri e responde que os brinquedos e as brincadeiras eram diferentes. Paulinha prossegue: mas vô, que estranho era na sua época. Primeiro, as brincadeiras e os jogos, você disse que eram a mesma coisa. Além disso, vocês tinham até que construir os brinquedos. O avô talvez não soubesse também a diferença ou a semelhança entre brinquedo e brincadeira e prossegue dizendo para Paulinha: acho que está na hora de tomarmos um café. A menina segue o avô tagarelando: vô, o vagalume que vocês prendiam no pote não morriam? O avô insiste dizendo que qualquer hora ele vai mostrar como se faz um brinquedo e finaliza. Gente, esse foi o nosso contexto principal da disciplina. Foi o nosso contexto inicial. E agora, vamos continuar com a informação que consta, para a gente concluir essa parte e darmos prosseguimentos. Então, bora lá. Estamos diante de um questionamento da criança que não foi solucionado. A professora explica jogo e brincadeira de uma maneira, o avô de outra, e ninguém diz nada a Paulinha o que está certo. Devemos lembrar que o adulto é o representante da cultura e o conhecimento precisa ser claro aos alunos para que possam construir conhecimento com lógica. Estamos diante de um problema que envolve choque de gerações e também de conhecimentos aprendidos na escola e na família. Então, como resolver isso? Na seção de autoestudo 1.1, 1.2, 1.3, vamos explorar esse problema de modo a compreendê-lo em sua complexidade, relacionando o brincar, o jogar e brinquedo em tempos, culturas e histórias. Afinal, agora vem a pergunta para nós. Para você, brincar, jogar e brinquedo são tudo a mesma coisa? Essa é a pergunta que o autor nos faz. Jogar, brincar e brinquedo são tudo a mesma coisa, de acordo lá com a resposta do avô de Paulinha. Lembrando que existe aí duas gerações, dois aprendizados, um do conhecimento do avô, lá da época dele, em que as coisas, né, minha gente, totalmente diferente de hoje. E nós temos um conhecimento que Paulinha ela está adquirindo na sala de aula com a professora, que ela mesma fala que jogo e brincadeira são coisas diferentes porque ela aprendeu na escola, mas o avô está dizendo que, porém, o avô está dizendo que são tudo a mesma coisa. Então, vai ficar essa pergunta para a gente. Brincar, jogar e brinquedo são tudo a mesma coisa?